Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nesta terça-feira da 18ª semana do tempo comum, nós ouvimos na primeira leitura o livro dos Números. E aqui a gente vê um episódio onde Maria e Arão, Maria, esposa de Arão, né? Arão era companheiro da missão de Moisés, né? Eles começaram a criticar a Moisés com uma certa inveja de Moisés, dizendo: por acaso o Senhor falou só através de Moisés, não falou também por meio de nós? Porque era assim que funcionava. Deus falava a Moisés e Moisés transmitia a ordem de Deus ao povo. Sabe aquela pessoa que não gosta de ser submissa? Aquela pessoa que tem dificuldade com autoridades? Foi assim que agiram Maria e Arão, o casal, né? Começaram a achar que Moisés não tinha tanta autoridade assim, porque só ele que manda, só ele que dá ordens, só ele que fala com Deus. Por acaso também Deus não fala conosco, né? E aí, por causa dessa desobediência, vamos dizer assim, né? Por causa desse posicionamento diante de Moisés, o Senhor permitiu que Maria, lembre, Maria, mulher de Arão, tá bom? Que Maria ficasse com lepra, coberta de lepra. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? O Senhor quer nos ensinar que os nossos pecados, as nossas escolhas, elas têm consequências. A lepra, aqui no caso, foi consequência do pecado de Maria e Arão. Talvez, imagina, né? Se Deus fosse nos mandar uma doença toda vez que a gente pecasse, né? Ainda bem que não é assim, né? Mas Deus, de alguma forma, Ele permite que a gente sofra as consequências dos nossos erros, das nossas más escolhas. E Deus permite que a gente sofra o mal que a gente escolheu. De repente até achando que era um bem, né? Mas Deus, Ele quer, através dessa permissão, Ele quer nos ensinar a escolher certo. Porque nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. A gente aprende mais mesmo quebrando a cara com as coisas, né? Às vezes, né? E aí, olha só como que Arão fez. Depois de criticar Moisés, depois de falar mal de Moisés, depois de achar que só Moisés que mandava e não sei o que, de ter inveja de Moisés, Arão pediu para Moisés rogar a Deus para que Maria ficasse curada. E Moisés, na maior boa vontade, né, foi lá e clamou ao Senhor: ó Deus, fez oração ao Senhor: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Olha como o coração de Moisés não foi rancoroso. Moisés poderia muito bem dizer assim: está vendo? Bem feito, né? Foi falar mal de mim, foi pensar, foi me criticar, né? Agora aguenta, né? Não. Moisés sentiu compaixão e suplicou a Deus que ela ficasse curada. Aqui Moisés ele tem a mesma atitude de Jesus. Jesus que
mesmo sendo por nós, né, por muitas pessoas, criticado, né, traído, Jesus também pede ao Pai por nós, pela nossa cura, pela nossa salvação. No Evangelho que nós ouvimos hoje, nós ouvimos que no finalzinho do Evangelho, né, as pessoas que iam atrás de Jesus, aquelas pessoas que pelo menos tocavam na barra da veste de Jesus, ficaram curadas, né? Para dizer que Jesus veio nos trazer a cura. Só que antes de chegarmos a essa parte que fala da cura, o Evangelho nos conta sobre como Jesus caminhou sobre as águas, né? Os discípulos estavam na barca, atravessando de um lado para o outro do mar da Galileia. E enquanto Jesus despedia as multidões, e depois disso ele ainda foi rezar, subiu ao monte para rezar. Depois que ele desceu, os discípulos já estavam muito longe. E diz a palavra que soprava um vento contrário, né? O mar estava agitado, né? E os discípulos, com muito medo do barco virar, eles morrerem afogados. Mas de repente, Jesus começa a vir até eles, caminhando sobre as águas. Depois que Jesus terminou de rezar lá no monte, né, tarde da noite, né, imagina você vendo um homem se aproximando de você no escuro, né, era a noite, né, não tinha luz, o mar estava agitado, e você vê um homem caminhando sobre as águas. Imagina o susto que eles tiveram. Pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: calma, sou eu, não tenha medo. Mas Pedro duvidou, né? Se és tu mesmo, então manda eu ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus permitiu. E quando ele começou a fazer a experiência de caminhar sobre as águas, quando ele sentiu o vento batendo forte, né, as ondas se agitando, ele teve medo e ele afundou. É assim que acontece conosco quando nós temos medo de atender o chamado de Jesus. Quando nós temos receio de ir ao encontro de Jesus, até mesmo, se necessário, caminhando sobre as águas. Quando vem uma dificuldade, a gente já se desespera, e por causa da nossa falta de fé, por causa do nosso medo, a gente fica igual Pedro, a gente afunda. Mas Jesus rapidamente estende a sua mão e salva Pedro. Diz para ele: homem fraco na fé, por que duvidaste? E aí Jesus nos ensina que a cura que ele fazia, as curas que ele fez, aqui no final do Evangelho, Jesus nos ensina que ele quer fazer também na nossa vida, mas pela nossa fé. Ele quer que a gente possa confiar nele. E depois que Jesus entrou no barco, o vento se acalmou. Quantas vezes nós também, no desespero, no mar agitado da nossa vida, por causa da nossa falta de fé, mesmo com Jesus do nosso lado, porque você sabe que Jesus está do seu lado, não sabe?
todo dia, o tempo todo. Mesmo com Jesus do nosso lado, muitas vezes entramos em desespero. E começamos a naufragar na nossa fé. Sendo que era só necessário a gente acreditar nele, confiar nele. Uma coisa que poderia ser tão simples. Apenas confiar em Jesus. Ele pode acalmar a tempestade da nossa vida. Então vamos pedir hoje ao Senhor essa graça de podermos confiar em Jesus. Eu não sei se você está passando por algum momento difícil, se você está passando por alguma tempestade na sua vida, se o mar da sua vida está agitado ou não. Mas Jesus te convida a confiar nele e a não temer, a não duvidar, a não se apavorar, a não se desesperar. O Senhor sabe o que você está vivendo. Ele está do seu lado. E o Senhor hoje quer te convidar a caminhar sobre as águas. O Senhor hoje quer te convidar a caminhar com Ele. O que significa caminhar sobre as águas? Significa realizar aquilo que humanamente para nós é impossível. Significa para nós, superar os problemas, superar as dificuldades, dar a volta por cima, passar por situações que humanamente falando para nós não seríamos capazes sozinhos. Convido a você a fechar os seus olhos e pedir ao Senhor essa graça de confiar nele hoje. Pedro diz para o Senhor: Senhor, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus diz: vem. Jesus quer caminhar com você. Jesus quer fazer você caminhar sobre as águas. Mas você precisa confiar nele. Não tenha medo. Ele está ao seu lado. Ele pode acalmar a sua tempestade. O Senhor é a nossa segurança, é a nossa salvação.